Então, primeiro exercício da lista, 185. Determine a aceleração adquirida por um corpo de massa 2 kg, sabendo que sobre ele atua uma força resultante de densidade 8 newtons. Então, a nossa força é de 8 newtons, ele quer saber a aceleração e a massa do corpo é de 2 quilos. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante é a massa vezes a aceleração, né? Substituindo aqui, então, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, a nossa aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. 186. Um bloco de massa de 4 kg desliza sobre um plano horizontal, sujeita à ação das forças F1 e F2. Então, tá aqui a F1 e a F2, conforme indica a figura. Sendo a intensidade das forças F1 e F2 igual a 15,5 newtons, determine a aceleração do corpo. Bom, nós temos aqui forças aqui na mesma direção, sentidos opostos, então eu tenho que calcular a força resultante, né? Força resultante. Então, vamos fazer aqui, ó, como tem sinais opostos, é um menos o outro. 15 menos 5, a nossa força resultante é de 10 newtons, ok? Então, naquela direção, né? Então, agora a gente pode calcular qual é a aceleração. A força é de 10, a massa é 4, e a aceleração eu quero descobrir, tá multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, a nossa aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Cento e 187. Um carro com massa 1000 quilos, vamos anotar a massa dele aqui já. Partindo do repouso, quer dizer que do repouso a velocidade inicial é 0. Atinge 30 metros por segundo, então a velocidade final dele, 30 metros por segundo, em 10 segundos. Olha quanta informação ele está nos dando. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro, tá? Então, olha só, para a gente calcular a força resultante exercida sobre o carro, olha o que a gente precisa, né? A massa e a aceleração. A força é o que eu quero saber. A massa eu tenho, a aceleração não. Para encontrar a aceleração, eu preciso utilizar aqui a formulinha do MUV, né? Tenho aqui velocidade, velocidade inicial e tempo. Posso utilizar a do vou até, ó, né? Velocidade inicial, velocidade final, aceleração e tempo. Vamos substituir os valores aqui. 0, a aceleração não sei, o tempo é 10. Aqui, ó, o 10 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, a nossa aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Porém, não é isso que ele quer saber. Ele quer saber aqui, ó, né, a intensidade da força resultante. Força resultante, como a gente já colocou aqui, ó, né? Agora a gente vai para lá. A força resultante é a massa, 1000 quilos, vezes a aceleração. Então, 1000 vezes 3, 3000 newtons. Dúvidas?
188. Um veículo de massa 700 quilos, então, massa 700 quilos, sobre um plano horizontal liso, é freado uniformemente quando sua velocidade é de 20 metros por segundo. Então, vamos colocar aqui a velocidade que ele estava quando aperta no freio, né? Aí o início dessa velocidade, 20 metros por segundo. E para após percorrer 50 metros. Então, depois ele vai parar, ou seja, a velocidade dele vai chegar a zero. Depois de ΔS, espaço, né? 50 metros. Determine a intensidade da força aplicada pelos freios. Eu preciso da intensidade da força. Pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Aceleração não tem, de novo. Então, vou ter que calcular utilizando os dados que eu tenho. Tenho aqui velocidade e tenho espaço. A fórmula de mv, que relaciona velocidade e espaço, é de Torricelli, né? Torricelli. Não sei, dependendo, tem vários jeitos de falar. Cada pessoa fala de um jeito. Então, a gente coloca aqui, ó, π ao quadrado, zero ao quadrado. Belezinha. Então, vamos substituir aqui. Aqui é zero, né? Aqui é zero. Velocidade inicial aqui, 20. Então, 20 ao quadrado é 400. 2 vezes aceleração vezes 50. 2 vezes 50, 100, né? Posso passar ele de outro lado já menos. Menos 100A é igual a 400. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, a minha aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração, agora eu posso calcular a intensidade da força. Tá? Como eu só quero saber a intensidade da força, eu não quero saber o sentido, a direção, nada, a gente não precisa pôr o negativo, tá? Então, vamos lá. Só vamos confirmar se é isso mesmo. Determina a intensidade da força, ou seja, eu quero um módulo. Vou até colocar aqui, ó, módulo, tá? Isso aqui significa que é nulo sinal, tá? Que é só para a gente saber o valor mesmo. Então, massa é de 700, a aceleração, 4, ou seja, a intensidade da força é de 2.800 newtons, tá? Deu negativo porque tá freando, né? Cento e oitenta e nove. Um automóvel de massa 1.200 quilos partindo do repouso, então vamos começar anotando nossos dados. Massa de 1.200 quilos partindo do repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero, adquire em 10 segundos o tempo, 10 segundos, a velocidade de, então a velocidade, 63 km por hora. Opa, esse negócio aqui tá fora do nosso costume, né? Vamos já transformar em metros por segundo? Então, se a gente pegar 63 e dividir por 3,6, vamos ver quanto vai dar aqui. 63 dividido por 3,6. 17,5 metros por segundo. Agora sim. Continuando. Calcule a força desenvolvida pelo motor, supondo-a constante. Eu quero saber a força depois, né? E desprezar os atritos. Então, automóvel de massa tal, tenho esses dados. Para calcular a força, a gente precisa da massa e da aceleração. Massa tem aceleração? Não. Então, a gente vai ter que calcular. Pelos dados que nós temos, dá para utilizar a formulinha do vou até, né? Ó. Velocidade, 17,5. Aqui é zero.
A aceleração é o que eu quero descobrir e o tempo, 10 segundos. Tá multiplicando, vai passar dividindo? 17,5 dividido por 10, eu tenho uma aceleração de 1,75 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos determinar a força, né? Força é a massa, 1.200, vezes a aceleração, 1,75. 1.200 vezes 1,75, 2.100. 2.100 newtons. Um corpo de massa 1,8 kg. Vou anotar a massa. Passa da velocidade de 7 metros por segundo, ó, então ele começou com 7 metros por segundo, velocidade inicial. A velocidade de 13 metros por segundo. Num percurso de 52 metros. Então, o espaço, ó, 52 metros. Calcule a intensidade da força, que era a força, constante que foi aplicada sobre esse corpo nesse percurso, tá? Como que a gente sabe que tem uma força? Porque ele se deslocou, ó, andou 52 metros, tá? Teve variação de velocidade? Teve aceleração, foi acelerado, né? Então, óbvio que teve uma força ali, vamos encontrar ela. Porém, para a gente encontrar a força, eu preciso da massa e da aceleração. Aceleração eu não tenho, mas eu tenho alguns dados que me possibilitam encontrar. Vou usar aqui torre série de novo, tá? Ó, v ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2a delta S, tá? Vou utilizar a fórmula que me convém. V ao quadrado é 13 ao quadrado, velocidade inicial 7 ao quadrado, 2 vezes a, que eu não sei, e o delta S 52. 13 ao quadrado é 169, já vou passar esse aqui, ó, que é 49, né, do outro lado, menos. 2 vezes 52 é 104, 169 menos 49 dá 120, né? 120. Dividido pelo 104, ó, que está multiplicando. Então, nós temos uma aceleração de... Epa, não é isso que eu quero. 120 dividido por 104, 1,15 eu vou pôr aqui, ó, tá? 1,15. Beleza. Achamos a aceleração, não tem nada de diferente falando no enunciado, então a gente vai achar a força agora. A massa é de 1,8 vezes 1,15. 2,077, eu vou pôr aqui, ó. 2,07. Essa foi a força. Cento e 95 agora. A constante elástica de uma mola é de 30 newtons por centímetro. Vamos lembrar uma coisa. Imagina lá uma mola, tá? Para eu saber a deformação dela, eu preciso saber qual que é a propriedade dela, que isso é a constante, e o quanto ela se deformou. Então, a x é a deformação da mola em centímetros, né? E isso aqui é a constante em newtons por centímetro, ok? Ó, newtons aqui da força, centímetro aqui, tudo igualzinho, tá? E a nossa força de deformação em newtons, que é o quanto foi o pezinho que foi colocado embaixo da mola, ó, vamos dizer assim. Então tá, diz que a constante a constante elástica é de 30 newtons por centímetro. Determine a deformação sofrida pela mola ao ser solicitada por uma força de 120 newtons. Então, foi colocado um peso lá, 120 newtons. Então, vai ser, como a gente disse, K vezes X,
120 aqui, o 30 aqui e o x eu não sei. Tá multiplicando, passou dividindo. 120 dividido por 30, ó, 12 por 3, 4 centímetros. Essa foi a deformação da mola, tá bom? Cento e 196 agora. O gráfico mostra como varia a intensidade da força tensora aplicada a uma mola em função da deformação produzida, tá? Então, aqui eu tenho a força, né, a variação da força e a variação da mola. Então, aqui tá falando que para variar 8 centímetros da minha mola, teria que ser aplicada uma força de 320 newtons, ok? Na letra A pediu qual é a constante eletrostática, elástica, constante elástica da mola. Eu tô falando constante eletrostática toda hora, que em física a gente fala dessa constante, tá bom? Em física do terceiro ano. Então, eu quero saber a constante elástica dessa mola, ok? A força, nesse caso, é K vezes X, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha força de 320 para uma deformação de 8 centímetros, tá multiplicando, vai passar dividindo. 320 dividido por 8, 40, né? 40 newtons para cada centímetro, ok? Agora, vamos fazer a B. Não preciso nem dessa flecha aqui. A B. Qual é a intensidade da força tensora quando a variação aqui, ó, né, a deformação for de 10 centímetros? Então, qual que é a força tensora? Então, vai ser a constante, que é 40, que nós descobrimos, vezes 10, ou seja, 4.000. Opa, 4.000 não, 400. 400 newtons. Olha lá, 320 é 8, então 400 vai estar um pouquinho acima, vai ser para 10, tá bom? A mola não deformada de comprimento 30 centímetros e constante elástica 10 newtons por centímetro, aplica-se um peso de 25 newtons, tá? Qual o alongamento sofrido pela mola? Determine o comprimento final da mola. Então, na letra A, vamos determinar qual é o alongamento sofrido, né? K vezes X, a força que está falando que foi de 25, a constante é 10, tá? X é o que eu quero saber, tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, quer dizer que a minha deformação foi de 2,5 centímetros, tá? Diz que ela tinha um comprimento inicial de 30 centímetros. Então, o comprimento final da mola vai ser, vou colocar aqui, comprimento final. Vai ser os 30 mais 2,5. 32,5 centímetros. Um astronauta com traje completo tem uma massa de 120 quilos. Determine a sua massa e seu peso quando for levado para a Lua, onde a gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, diz que ele tem uma massa de 120 quilos e ele foi para a Lua. Eu quero saber qual que é o peso dele lá, né? A massa e o peso quando ele chegar lá. Então, é o seguinte, massa,
a massa não muda. O que vai mudar é a força que o corpo exerce sobre o planeta, né? Por causa da gravidade. Então, o peso vai ser a massa vezes a gravidade. Massa, 120. Gravidade, 1,6. 120 vezes 1,6, 192 newtons. Cento e 99. Qual é o peso na Lua de um astronauta que na Terra tem peso 784 newtons e é para considerar a gravidade da Terra 9,8 e da Lua 1,6? Então, quer saber esse peso aqui na Lua, tá? Para a gente saber o peso na Lua, o que a gente precisa? Da massa, que a gravidade a gente já tem, tá bom? Então, vamos lá. Eu posso dizer, né, que o peso aqui na Terra é a massa vezes a gravidade da Terra. Peso na Terra, 784. Massa, quero descobrir. Gravidade, 9,8. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 784 dividido por 9,8, 80. Então, a massa, 80 quilos. Se a massa é 80 quilos, lá na Lua, tá fácil, né? Peso na Lua, 80 vezes 1,6. 80 vezes 1,6, 128 newtons. Prontinho. Tá feito. Olha lá, acabou a lista.